Boa noite, meus queridos irmãos, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Amém. Hoje, que dia é hoje? Hoje é o melhor dia da nossa vida, é o dia que o Senhor fez, por isso que nós temos que alegrar nele, adorar o Senhor, exaltar o teu nome, que é digno, amém? Nesta tarde, nesse início de noite, eu quero trazer uma palavra, uma mensagem para as nossas vidas, para o nosso coração, para que nós venhamos fortalecer nesses dias tão turbulentos que nós estamos vivendo. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero deixar essa palavra que está aí lá em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 24, que diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Ora, irmãos, nós vemos aqui que foi semeada uma semente de trigo. Mas também depois eles cochilaram, eles dormiram. Nós acabamos de ler no versículo que a Bíblia diz que veio o inimigo, e este inimigo também lançou uma semente, e essa semente é um joio. E aí, se nós lermos essas mensagens, essa parábola, nós vamos ver que os dois são semelhantes. E na lavoura, no homem do campo, eles falam que eles são bem semelhantes sim, eles são da mesma família, a família das agromineias. E eles são tão parecidos que até o caule, o que é fino e oco, tudo, as coisas, eles começam a brotar como uma cor verde. Mas aí a semelhança é quando chega a um amadurecimento. Quando o trigo começa a amadurecer, ele começa a mudar de cor, ele começa a ficar com um tom amarelado. E aí ele começa a crescer ao ponto de chegar a 1,5 metro de altura, apontando para o céu. E aí quando a sua raiz ela se fortalece, mas não profundamente, com a facilidade de quê? De crescer, para que a gente possa arrancar ela. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós começarmos a amadurecer, nós temos que ser como o trigo, mudar o nosso tom de cor, mudar a forma de viver. A pessoa que foi semeada uma semente na vida dela, é que seja uma semente de trigo. Porque a semente de joio, ela cresce, quando ela começa a crescer o trigo, ele não muda de cor, ele continua sendo verde. E sua raiz, ela cresce de uma forma estendida, ao ponto de que fica difícil de se arrancar. E eles juntos, o joio junto, eles mesmos matam um ao outro, por causa da sua raiz, que cresce aleatoriamente. Irmãos, o que o Senhor quer dizer, o que o Espírito Santo quer dizer para mim e para você nesta noite, é que nós sabemos que a nossa semente, que foi plantada em nossa vida, é a semente do trigo. Que nós não deixamos que o joio cresça na nossa vida. Que nós venhamos eliminar essa maldição do trigo. A maldição do joio. Que o joio, o trigo, ele chega a um momento que ele explode de dentro para fora, e ali ele se curva por causa das novas sementes que estão sendo brotadas.
Irmãos, que nós venhamos de dentro para fora se encurvar diante do Altíssimo. Que nós venhamos amadurecer como trigo e não como joio. Porque o joio, quando ele amadurece, ele não muda, ele se rebela. O trigo, ele continua, ele cresce, ele amadurece, ele muda suas fisionomias, mas ele se rende ao Deus Altíssimo. Que nesses dias, porque o dia da colheita está por vir, nós estamos vendo os sinais aí mostrando isso, que o dia da colheita, e que nós venhamos ser o trigo de Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado, Deus, por lançar a semente no nosso coração. E, ó Deus, essa semente, ó Deus, que é a palavra do Senhor. O inimigo, ó Deus, tenta de todas as formas lançar a tua semente, aquela semente de joio, que se rebela, que se destrói a si mesmo. Mas, ó Deus, que dentro de nós, meu Pai, venha ser como a semente do trigo, que quando cresce, se curva diante do Senhor, que é a mesma que aponta para o céu, que quando explode, ela se curva diante do Senhor, mostrando que não há outro Deus além de Ti. Por isso, Deus, que conserve em nós, meu Pai, esta semente do trigo, para que ela amadureça, que nós venhamos amadurecer no Senhor, meu Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, meu Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe a sua vida por completo. Amém? Deus abençoe.